Esse foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou. E realizou o casamento, Caná. Meus caros irmãos e irmãs, na nossa liturgia dominical, início aí desse tempo comum, Jesus se apresenta para nós para nos dar um sentido para nossas vidas e fazer com cada um de nós uma aliança, uma nova aliança. Esse evangelho que nós acompanhamos, ele quer mostrar claramente para nós os passos que Jesus nos convida a dar na nossa vida. Estamos aí no comecinho do capítulo 2 do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem características únicas que acaba diferenciando dos outros 3 evangelhos que nós temos na palavra, o anúncio do Evangelho de Jesus. João, ele tem uma preocupação mais de dar um sentido teológico, vamos dizer assim, no nosso relacionamento com Deus. E é por isso que ele, diferente dos outros 3, ele nem segue aí uma sequência cronológica exata dos fatos. Ele começou no capítulo 1, falando lá, que a gente leu no Natal, no princípio era o Verbo se fez carne, apareceu João Batista, e Jesus veio como luz, muitos não o aceitaram. Depois esse trecho inicial fala dos chamados dos primeiros discípulos. Muito interessante esse primeiro capítulo. Então diz aí do encontro desses com Jesus, e começa justamente depois que João, o Batista, aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Aí encerra-se esse capítulo justamente com o chamado dos discípulos. Começa o 2º capítulo, esse que nós ouvimos, já colocando Jesus em missão. Diz lá que ele estava num casamento, a mãe de Jesus estava lá, também estavam os seus discípulos. E aí acontece esse fato inusitado. Diz aí o texto que foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou. Interessante a gente estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho o Evangelho de João, porque ao longo do Evangelho de João são realizados 7 sinais. Sinais, na nossa linguagem, são os milagres. O Evangelho fala sinais, está querendo dizer 7 milagres. Aí fica mais fácil da gente entender essa terminologia. Então, ao longo do Evangelho, João narra para nós 7 sinais. E é muito interessante porque lá no finalzinho do Evangelho, quando está concluindo, João fala assim: olha, Jesus realizou muitos outros sinais. Jesus realizou muitas outras coisas. Eu, na verdade, João falando, selecionei, escolhi algumas para relatar. Meu objetivo é apresentar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, para que nós, uma vez conhecendo a Jesus, tenhamos a vida em seu nome. Olha que bonito. Conhecer Jesus e descobrir o verdadeiro sentido do nosso existir. Depois ele conclui dizendo: olha, se eu fosse escrever tudo que eu vivenciei, tudo que ele falou, ele conclui dizendo assim: todos os livros do mundo não seriam suficientes para colocar. Bom, partindo desse pensamento, ele escolheu 7 sinais, são poucos, não é verdade? E apresenta para nós esse primeiro sinal, que ele está querendo colocar para nós. A primeira leitura nos ajuda a compreender. A primeira leitura, Isaías, faz uma comparação sobre o casamento
para falar do relacionamento de Deus com o povo de Israel. É muito comum no Antigo Testamento, dos Salmos, essa linguagem, falando justamente isso. Olha, essa aliança, a primeira aliança feita a partir de Moisés com Deus, ela é que nem um casamento, em que o próprio Deus é um esposo devotado, fiel, e Israel, a esposa, dentro desse relacionamento. E ao longo da palavra de Deus fala até das muitas vezes em que Israel foi infiel a Deus, ou seja, adorando outros deuses pagãos, mas Deus mantém essa fidelidade. E nessa linguagem bonita dessa aliança, ele fala desse casamento. Será chamada aí a mais bela, porque vai ser desposadas, falando justamente dessa aliança. E essa primeira aliança que marcou a história de Israel, levou as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Bom, Jesus, ao anunciar para nós o Evangelho, ele nos propõe uma nova aliança, profunda, completa. E nessa nova aliança que Jesus anuncia como uma boa notícia, uma boa nova, Evangelho, esse é o sentido. Nós ganhamos, como nos fala João na conclusão do Evangelho, um verdadeiro sentido para a vida. João aproveitando um casamento em que eles foram convidados, um fato muito interessante, e ele coloca essa comparação. Existia uma aliança antiga, em que levava o povo de Israel a ter esse relacionamento com Deus. Essa aliança, ou essa maneira de se relacionar com Deus, tinha como que se esgotado. E a simbologia desse esgotamento são essas 6 talhas de purificação, coincidentemente todas vazias. Coloca-se no Evangelho. Ou seja, como se aquela maneira de se relacionar com Deus já não era mais suficiente. Como assim? Bom, o povo de Israel, por exemplo, pedia perdão dos pecados. E era muito interessante essa maneira de relacionar com Deus, a forma com que se dava esse perdão. Se oferecia um animal em holocausto, se oferecia um animal em expiação. É por um acaso que a gente tem aquela expressão bode expiatório. Vem justamente isso da cultura judaica, de oferecer um animal em sacrifício pelo perdão. Aí, do ponto de vista da prática individual, precisava se fazer então o rito de purificação. É por isso que tinha essas 6 talhas. No fundo era tomar um banho, falando uma linguagem direta. E naquele banho, e juntamente com o rito lá do bode expiatório, se buscava o perdão. Mas é interessante nessa maneira, porque não envolvia a pessoa. Era como se ela tivesse uma maneira de ser, de existir, de fazer as suas escolhas, e ela podia continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, porque ela tinha feito o rito de purificação e tinha oferecido o animal holocausto. Essa é a antiga aliança. Serviu por um tempo para levar para Deus. Porém, o que Jesus deixa claro, que não é suficiente tudo o que nós possamos fazer em nossas vidas, se não vier do coração, se não nos envolver por dentro. Essa maneira antiga levava as pessoas a uma tristeza. Por quê? Eram, digamos assim, práticas rituais que não chegavam no coração, consequentemente não atingia a pessoa como inteiro. Aí João, querendo dar essa mensagem, Jesus é a nova aliança, é o vinho que está faltando, é a alegria de querer ser de Deus, é a alegria de ter Deus presente
e a partir da presença de Deus encontrar o verdadeiro sentido da vida. Acontece o casamento, poderíamos até refletir, né? Nossa, mas que família, sei lá, displicente, chama as pessoas, né? E não tem o vinho, acabou o vinho, e aí fica um negócio meio assim. Mas na verdade, o que o Evangelho quer nos mostrar é uma coisa totalmente nova. Bom, começa a participação da mãe de Jesus, preocupada. Olha, digo uma coisa, hein? Quem escuta a mãe nunca erra. Quem escuta a mãe, na verdade, a mãe é o melhor para o filho, para a filha. E a palavra da mãe é sempre nesse sentido. Se você quiser não errar, escute. Aí Maria participando da nossa vida, ali participando daquele momento, é aquele trecho que nós fundamentamos Maria como sendo nossa intercessora, que vê aí as nossas dificuldades, as nossas misérias e nos entende. E quer, na verdade, o melhor para nós. Aí, simbolicamente, nesse vinho, colocado para nós, que a verdadeira salvação nós vamos encontrar pelo vinho, na verdade, pelo sangue de Cristo, é um sinal eucarístico. Jesus que vai substituir, o animal a ser sacrificado no altar, é Ele que vai dar a própria vida ao morrer na cruz, é Ele que traz o verdadeiro perdão a partir da nossa adesão ao seu projeto de amor. O vinho significa justamente a alegria de poder ter no nosso coração a partir do momento em que nós acolhemos Jesus dentro de nós. Jesus, seu Evangelho, fundamentando toda a nossa vida. A grande proposta desse tempo litúrgico, né? O tempo litúrgico chamado comum, estão aí na nossa liturgia, entre o Natal e o tempo do Natal e o tempo da Quaresma e da Páscoa, depois o tempo da Quaresma e da Páscoa, o tempo do Advento novamente, justamente para nos instruir profundamente na palavra de Deus. Ressaltando hoje, na conclusão dessas leituras, justamente a segunda leitura que fala de carismas, de dons, para dizer da importância de nosso oferecimento para a vida de comunidade. Nós somos diferentes, mas nós nos completamos, porque um sabe uma coisa, outro sabe outra. E quando somos generosos no nosso coração de colocar os nossos dons, os nossos carismas, aí a obra de Deus acontece, porque nós nos completamos. Então, nesse dia em que é apresentado a nova aliança, esse novo casamento, feito pelo sangue de Cristo, e possamos, na verdade, participar do seu amor, participar da sua vida, e uma vez participando, verdadeiramente termos a vida em nome